lâmpada para os meus pés e a tua palavra, luz para o meu caminho. Nessa manhã temos a alegria de podermos começar mais um dia na companhia do Senhor com a palavra de Deus aberta. Não há alegria maior. Enquanto nós temos liberdade para podermos nos alimentar dela, nos deleitarmos na palavra do Senhor, nos valhamos dela a cada dia, estudando, examinando, orando, clamando e pedindo ao Espírito Santo que ilumine a nossa mente para que nós possamos entender. Esse é o nosso primeiro compromisso e a nossa primeira responsabilidade. Enquanto muitas pessoas ainda não conhecem a Cristo, têm outros primeiros compromissos. Nós que conhecemos o Senhor, nós estamos aqui para buscar forças, fortalecermos a nossa fé e seguirmos a nossa jornada. Essa manhã, quero deixar com você uma parte da palavra de Deus que se encontra no livro de Salmo, capítulo 90, verso 1, que diz o seguinte: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Salmo 90, o verso 1. O Senhor é o nosso refúgio em todas as gerações, em todo momento, em todas as circunstâncias. Nós temos aprendido no livro de Josué que um dos erros da nação do povo de Deus foi se esquecer do Senhor, em confiar nas suas próprias forças, creram no poder do braço como soldado e acabaram sendo derrotados. Mas nessa manhã, a nossa ação é de fato reconhecer que Deus, é deixá-lo conduzir a nossa vida e seremos extremamente abençoados no decorrer da nossa vida. A cada manhã, nesse canal, você se depara com um capítulo da Palavra de Deus. Estudamos juntos aqui, oramos juntos, pedimos as bênçãos de Deus para a nossa vida. Logo pela manhã, às 6 horas, é momento de nós nos voltarmos para o nosso Criador, reconhecendo que Ele é soberano. E nesse momento, quero mais uma vez convidar você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 9, o verso 1 e o verso 2. Sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas em toda a costa do Mar Grande, defronte do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, se juntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Nós não podemos nos esquecer que Deus tinha prometido vitória, estar ao lado do seu povo na conquista da terra que Deus estava dando como herança em ter assumido a aliança com Abraão, Isaque e os patriarcas do Antigo Testamento. Deus estava cumprindo gradativamente a sua palavra. O que de fato o povo de Deus precisava fazer era manter a sua fé, a sua confiança no Senhor. Os céus, eu preciso falar para você nessa manhã, é otimista. Deus é extremamente otimista. Deus espera que os seus filhos se apoderem da bênção pela fé. Ele quer de fato derramar bênção sem medida sobre o seu povo, mas Ele espera que os seus filhos vivam uma vida de confiança nas suas promessas e na sua pessoa. Deus também não espera que o seu povo seja presunçoso. Depois de muitas conquistas, acreditem que podem andar sozinhos. E Deus não espera isso, pelo contrário. Deus espera que toda uma trajetória de um povo, de um ser humano, seja uma vida de dependência no Senhor. E Deus estava mais uma vez advogando isso diante dos seus filhos. Eles agora já tinham começado as suas conquistas. Tinham vencido a Jericó, tinham vencido a cidade de Ai, e agora os outros povos que estavam na face da terra de Canaã estavam assustados. Com medo das histórias que tinham acontecido entre o povo de Deus, das suas conquistas, eles começaram a formar alianças para poder resistir aos israelitas. Esse foi um grupo. Mas havia um segundo grupo, que eram os gibeonitas. Eles reconheceram que não teriam como lutar contra o povo de Deus, e eles então se valeram do engano para enganar a Josué e os líderes do povo de Deus para formar uma aliança e não serem destruídos. Quando nós buscamos viver uma vida de fidelidade a Deus, em obedecer os ensinamentos do Senhor, eu e você, nós não podemos nos esquecer, sempre haverá resistência. Satanás sempre irá levantar alguém para falar contra nós. Satanás sempre se oporá à nossa vida.
Da mesma forma como um dia os gibeonitas enganaram o povo do Senhor e de uma forma direta os reis tentaram resistir o povo de Deus, nos dias em que nós estamos vivendo, sempre que escolhemos fazer a vontade de Deus, sempre haverá alguém que vai se levantar contra essa pessoa. Mas para que possamos resistir, nós precisamos nos voltar para o Senhor. Nós precisamos abrir o nosso coração a Deus. Nós precisamos cada vez mais estreitarmos o nosso relacionamento com o nosso Deus para que possamos, ao lado dele, ter sabedoria e alcançarmos a vitória vinda dos céus. No verso 1 fica muito evidente para nós que as notícias da conquista do povo de Deus sobre Jericó e Ai fez com que os reis da além do Jordão começassem a temer. E eles de fato começaram a montar uma estratégia para poder resistir. Eles também souberam da reunião que tinha acontecido em Ebal, onde o povo de Deus tinha conclamado mais uma vez uma aliança com seu Deus, e eles falaram que estavam dispostos a seguir os ensinamentos do Senhor. Com essa declaração, eles estavam dizendo que o único Deus que deveria ser adorado era o Deus de Abraão. Dessa forma também, Deus se tornava um Deus missionário. Era mais uma vez uma oportunidade que Deus estava dando para esses povos reconhecerem que Deus era Deus. Deus também queria que a nação de Israel se tornasse uma única nação responsável para proclamar as boas novas de salvação. Eles iriam unir todos os povos sob a face da terra pelo governo do Deus eterno através da teocracia. Isso causou muito medo a todos os povos que estavam sob a face da terra. E dessa forma eles começaram a formar uma aliança, fizeram uma reunião de emergência e o objetivo era resistir o povo de Deus. Os gibeonitas usaram de uma estratégia do engano. Eles falaram que moravam muito distante do povo de Deus, moravam tão longe que lá onde eles foram comissionados a virem a conversar com Josué e os líderes do povo de Deus, eles tomaram em suas mãos pães quentes, as suas sandálias estavam novas, as suas roupas estavam recém-confeccionadas, mas a distância que eles percorreram até chegar onde estavam os israelitas fez com que as suas roupas ficassem desgastadas, as suas sandálias desgastadas, os seus pães estivessem velhos, embolorados, e eles estavam extremamente cansados, e era a razão pela qual eles estavam ali para formar uma aliança com o povo de Deus. Eles estavam dispostos a abrir mão da adoração aos deuses pagãos para adorar o Deus de Israel, mas o que de fato Deus não queria que o seu povo fizesse era aliança com aquele povo. Deus queria de fato que o seu povo tivesse a supremacia do governo sobre a face da terra. Deus queria que outras nações, longe da terra de Canaã, ouvissem do poder de Deus e reconhecessem que Deus era Deus, e eles deveriam se colocar em aliança, em conformidade com os ensinamentos do Senhor, e eles também iriam receber a salvação. A forma como os gibeonitas abordaram o povo de Deus foi enganosa e realmente foi repudiável aos olhos de todos os líderes e aos olhos de Deus. Mas Deus conseguiu enxergar sinceridade no coração dos gibeonitas. Eles estavam dispostos a abandonar, a adorar os deuses pagãos, para adorar ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac. De uma certa forma, havia uma fé, uma crença no que Deus tinha realizado no passado. Eles estavam dispostos também a seguir a esse mesmo Deus, embora nós reconheçamos, eles erraram em enganar, mas eles estavam expressando uma fé, uma crença no que Deus poderia fazer através deles. Amigos, nessa manhã nós precisamos reconhecer que o maior perigo que nós corremos nos dias atuais são os enganos de Satanás. Satanás se disfarça de muitas formas para tentar enganar o povo de Deus. Nós sabemos que quando Jesus Cristo voltar aqui a essa terra, Satanás irá simular a volta do Senhor para enganar, se possível, os próprios eleitos. Imagine, nos dias em que nós estamos vivendo, Satanás tem se dissimulado de muitas formas para levar muitos filhos do Senhor a perderem o rumo da salvação em Jesus Cristo. Por isso que, a cada dia, e esta era a orientação de Deus, nós não podemos menosprezar as orientações do Senhor. Nas mínimas questões, nas mínimas decisões da nossa vida, nós precisamos consultar ao Senhor. Nós precisamos nos valer da Sua palavra para sabermos se as nossas ações estão em conformidade com a vontade de Deus. Agindo dessa forma, tenha certeza, nós teremos
nós teremos um futuro feliz, glorioso ao lado do nosso Salvador. As mesmas motivações que levaram os gibeonitas a procurar o povo de Deus foram as motivações que também levou Raabe a crer no poder de Deus. Embora as atitudes fossem diferentes, Raabe foi honesta, ela foi verdadeira. Ela prontamente reconheceu que Deus é Deus e fez a sua confissão, enquanto os gibeonitas usaram de uma estratégia de engano, mentiram, mas no fundo havia um desejo de também servir ao Deus de Abraão e ao Deus de Isaac. Josué, capítulo 9, o verso 14, a palavra de Deus diz o seguinte: Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Foi o erro dos israelitas. Eles deveriam ter consultado o sacerdote Eleazar. O sacerdote Eleazar, através do Urim e Turim, eles deveriam ter consultado a Deus e Deus teria dado uma resposta. Nós não sabemos o que Deus teria respondido. Creio que diante de uma nação como os gibeonitas que iriam servir ao Deus de Abraão, Deus queria salvar a todos os povos. Deus não tem prazer na morte, pelo contrário, Deus almeja que todos os povos cheguem ao pleno reconhecimento, ao arrependimento da verdade e vivam ao lado do Senhor. Mas os israelitas erraram em confiar na sua própria capacidade, na sua própria inteligência, no seu próprio discernimento e assumiram uma aliança com os gibeonitas sem primeiramente consultar ao Senhor. Deus queria ser consultado e por isso eles foram enganados. Os gibeonitas não moravam tão longe como eles falaram. Eles moravam ao norte de Jerusalém, próximo de onde eles estavam, e Deus não permitiu que os israelitas destruíssem ou aniquilassem os gibeonitas. No verso 21 do capítulo 9 do livro de Josué, nós podemos compreender que, pelo fato dos gibeonitas terem enganado aos israelitas e a Josué, o povo de Deus, eles foram declarados a serem carregadores de lenha, rachadores de lenha e carregadores de água. Dentro do santuário havia muita necessidade de muita lenha e de muita água para limpar o sangue e a sujeira das cinzas dos holocaustos que acontecia dentro do santuário. Mas, além de suprir a necessidade do santuário, eles também tinham obrigação de carregar água para o povo de Deus e também tinham obrigação de rachar lenha para as necessidades de toda a nação de Israel. Este foi o preço de ter enganado o povo do Senhor. Eles poderiam ter assumido uma aliança com o Senhor com muito mais dignidade, se eles não tivessem enganado, se eles tivessem sido sinceros, verdadeiros, porque nós podemos compreender na palavra de Deus, o desejo de Deus é salvar a todos. Deus não tem prazer na morte de ninguém. O Deus que nós servimos é um Deus evangelista. Ele almeja que todos aqueles que se encontram sobre a face da terra compreendam o plano da salvação em Jesus Cristo. E Deus estava oferecendo o melhor para o seu povo, para que eles tivessem condições de cumprir os propósitos de Deus, para que eles tivessem forças para disseminar, evangelizar, mostrar ao mundo quem verdadeiramente era o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 9 do livro de Josué, eu e você, nós precisamos chegar às seguintes conclusões. No momento em que nós estamos vivendo, próximos a recebermos a conquista da Nova Jerusalém, nós precisamos mais do que nunca estarmos firmes no Senhor para termos capacidade para discernir entre o erro e a verdade. Nós precisamos a cada dia nos apregarmos a palavra do Senhor. A cada dia nós precisamos avaliar, analisar o nosso coração. Nós precisamos renovar o nosso compromisso de andar mais próximo de Deus. É por isso que a cada manhã eu e você nós somos chamados a vivermos dessa forma. Tenha certeza, os erros pelas quais um dia o povo de Deus falhou e perderam muito das bênçãos de Deus foi por razões de não consultar ao Senhor. Nós podemos perfeitamente entendermos dos erros que eles cometeram agora com os gibeonitas. E entendo que nos dias em que nós estamos vivendo, Satanás também tem investido fortemente contra o povo do Senhor. Da mesma forma como um dia ele trabalhou através dos gibeonitas, ele tem trabalhado de muitas formas nos dias atuais para enganar os eleitos do Senhor. Mas amigo,
Deus nos concedeu forças para vencermos. Deus deseja que nós andemos ao seu lado. Ele quer nos conceder a vitória. Nós não precisamos ser enganados. Nós não precisamos ir ao fundo do poço e nos depararmos com o pecado. Nós precisamos a cada dia, de fato, vivermos uma vida vitoriosa no Senhor. O que nós temos que fazer é a cada manhã e a cada dia, mais uma vez, reassumirmos a aliança, nos reconsagrarmos e pedirmos a Ele a sua companhia constantemente ao nosso lado. Querido Pai, nessa manhã o nosso pedido e a Tua bênção sobre a nossa vida. Nos colocamos em Tuas mãos, confessamos as nossas falhas, reconhecemos as nossas limitações, mas pedimos, ó Deus, que tenha misericórdia de cada um de nós. Fica conosco, nos abençoe e nos guarde. É o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.